E aí, galerinha da Fox Vestibular, mais uma vez estamos aqui para a nossa aula da semana, né? Aula de Geografia. Para quem está chegando, seja bem-vindo. Espero que vocês estejam cumprindo as etapas passo a passo e não estejam deixando acumular as atividades. Lembre-se que ficar em casa é importante. Hoje nós vamos iniciar o livro 2, ou a segunda apostila que foi entregue a vocês, relatando sobre a população mundial. Tá meio embaçado, né? Vou tentar fazer o melhor possível. Deixa eu ver como vai ficar o segundo, tá? Acredito que dê para vocês irem observando as imagens. São mais imagens, tá? População mundial é toda aquela contingente demográfico, nós chamamos de demografia, que está em cima da crosta terrestre, daquilo que a gente já viu lá atrás, dessa pele que envolve todo o nosso planeta, tá? Sabemos que existem várias etnias, várias raças, várias pessoas com fisionomias diferentes e, claro, principalmente pensamentos diferentes, culturas diferentes. Isso faz com que a nossa população apresente-se de diversas formas. Claro que se a gente observar os brasileiros, nós vamos observar que nós, principalmente, temos uma feição muito diferente. Mas, aquilo que eu já disse para vocês em sala de aula, observem, por exemplo, os asiáticos, onde não tem uma mistura, né? Um povo muito mais parecido, com feições mais parecidas uns com os outros, tá? Dessa forma, então, nós formamos aí o contingente populacional ou o contingente demográfico que nós temos em cima dos nossos conceitos básicos de população. Uma curiosidade bem simples que vocês podem observar no primeiro gráfico é que se houvessem somente 100 pessoas no mundo, tá? O que poderíamos ter de diferente? Olha como que a população mundial ela seria dividida se houvessem somente essas 100 pessoas. Então nós teríamos uma pessoa apenas na Oceania, nós teríamos 60 asiáticos, nós teríamos 5 norte-americanos, nós teríamos 8 pessoas na América Central e na América do Sul, nós teríamos 12 europeus e nós teríamos 14 africanos. Olhem como que os asiáticos vão se despontar aí. Por isso nós dizemos que os asiáticos ou Ásia possuem a maior população mundial, né? Incluindo China e Índia, né? Os dois países com o maior contingente populacional. Então você imagina como seria aí esse mundo, só para ter uma ideia, resumido em 100 pessoas. Olhem como que os asiáticos conseguiriam dominar todos os outros conceitos. E eles fazem isso. Reparem nas Olimpíadas. Como que eles disparam dentro desse conceito do vencimento. Nessas vilas, né? Nessa vila onde existiriam somente essas 100 pessoas, a gente teria também as religiões. Aquilo que nós discutimos principalmente na aula de Sociologia, devido a essa influência. Então, observem que nós seríamos aí 22 muçulmanos, 32 cristãos, 10 pessoas de outras religiões, 6 budistas, 14 pessoas não religiosas, ou que a gente chama de ateus, né? E 15 hindus. Tá vendo também como que algumas religiões não iriam aparecer mais, tá? Dentro desse conceito, então, 80 pessoas viveriam em moradias abaixo do padrão. Olha que a pobreza seria intensa. 50 pessoas sofreriam de subnutrição, 33 pessoas teriam acesso à água potável, 33 pessoas. Aí você fala assim, mas no mundo hoje existem pessoas sem água potável ainda? Muita gente. Olha, por exemplo, o nosso Nordeste, o nosso Norte de Minas. Tudo bem que lá a ausência de água é muito grande, eles não têm 100% de abstinência de água, até porque eles morreriam, né? Mas essa ausência da água se torna um fator muito grandioso aí no mundo, tá? 24 pessoas não possuiriam qualquer fonte de eletricidade, 7 pessoas possuiriam um carro. E aí seriam, vamos brincar assim, as pessoas mais ricas do planeta. Essas 7 pessoas estão dando ênfase a todo o nosso contingente populacional dentro desse conceito aí do que a gente conhece como as pessoas mais ricas do mundo ou riquezas que nós temos, tá?
Haveriam então 42 rádios, 24 televisões, 14 telefones e 7 computadores dentro dessas pessoas mais ricas, que são as mesmas 7 pessoas que teriam um carro. Tá? Isso são as curiosidades em cima da nossa população mundial, só para vocês entenderem um pouquinho aí como essa população se dá. E aí nós temos então os conceitos demográficos. O que são os conceitos demográficos? Taxa de natalidade, taxa de mortalidade, taxa de crescimento vegetativo, mulheres em tempo de estarem grávidas, tá? Taxa de mortalidade, que são as pessoas que morrem. E dentro disso a gente vai ver então esse fator natural que nós temos de crescimento demográfico, que é o quanto a população cresce. No mundo hoje existem poucos países com crescimentos iguais ao número de nascidos, tá? Então, raramente você vai ter um país onde nasce um, morre um, nasce 10, morre 10. Mas existem alguns países, principalmente no continente asiático e no continente africano, onde a população vive muito pouco, né? E também com baixa qualidade de vida, com esse conceito básico aí de que parte da população não consegue, a população não vai crescer, porque parte da população não consegue sobreviver por muito tempo, tá? Devido a fatores naturais, como ausência de água, ausência de alimento, até mesmo o fator climático. Tudo bem assim? Então nós temos aí o crescimento vegetativo ou natural, que é a taxa de natalidade menos a de mortalidade. A mortalidade infantil, que é o número de mortes de crianças antes de 1 ano de vida, tá? Alguns países europeus colocam, ao invés de 1 ano para baixo, elas colocam de 3 anos para baixo, mas são poucos também, tá? Lembrando que isso aí vai ser medido dentro das crianças que nascem vivas, né, e morrem, ou nascem mortas e morrem depois também num período de 1 ano, tá? A taxa de fecundidade ou de fertilidade é o número médio de filhos por mulher dos 15 aos 49 anos, que seria a idade para se ter uma gravidez saudável, né? Colocando aí de 15, mas na verdade 19 anos, né? É o que a ciência traz pra gente, mas como já meninas engravidam um pouco mais cedo, o IBGE traz esses dados de 15 aos 49 anos. E a expectativa de vida, que é o que nós estamos vivendo aí, vendo esse conceito básico da questão previdenciária. A gente vê falar em fator previdenciário, estão votando na Câmara, estão votando no Senado a questão previdenciária e nós não nos preocupamos com o que é esse fator, como ele pode nos atingir. Mas esquece esse fator político. Expectativa de vida, nós sabemos que a nossa tem aumentado a cada ano que se passa, né? E dentro disso, nós precisamos de imaginar também que o governo precisa de se reorganizar para conseguir pagar os idosos, porque nós sabemos que os idosos são aquelas pessoas que não vão trabalhar mais e vão receber aí uma quantia financeira, numa grande maioria das vezes salário mínimo, do governo. E nós, como jovens, seremos mão de obra que vamos pagar por essa porcentagem. O problema da nossa política, principalmente brasileira, não são os idosos que se apresentam ou se aposentam comum, com salário mínimo. O problema é aquelas pessoas, como juízes federais, por exemplo, que se aposentam com um grande contingente de salários. Por exemplo, 50 salários mínimos, 60 salários mínimos, 30 salários mínimos. É isso que dá a diferença no nosso problema econômico, no nosso problema previdenciário. Por isso, estão aí revalidando, refazendo, reorganizando todo o conceito previdenciário brasileiro. Aqui a gente está falando do Brasil, mas Estados Unidos, Venezuela, Chile, alguns países europeus tiveram que fazer isso também. Por quê? Pessoas muito jovens estavam se aposentando, tá? E essas pessoas aposentadas utilizam esse benefício da aposentadoria. Qual é o problema de nós brasileiros? Que nós nos aposentamos, para nós, num tempo ideal, entre 50 e 65 anos,
tá? Alguns a justiça tarda um pouco, mas se aposenta um pouco mais tarde. E o problema é, nós aposentamos com uma baixa qualidade de vida. Essa baixa qualidade de vida faz com que a nossa aposentadoria seja consumida toda pelos remédios. Nossa qualidade de vida é muito baixa, tá? Você pode ter uma expectativa de vida, mas a qualidade de vida é o meio que nós vivemos. Repare que nós estamos tendo quase que a mesma qualidade de vida dos norte-americanos. Por quê? Tudo para nós hoje são os fast foods da vida. Comemos fora de casa, não sabemos o que comemos, não sabemos o mal que isso vai causar no futuro. Conheço um senhor, né, contar uma historinha, igual eu gosto de dar ele exemplo, né, vocês sabem disso, que fala assim, ó, eu não sei como que vocês conseguem comer um hambúrguer, um cheeseburger, esse que a gente vai no trailer ou num lugar que vende lanche e compra. Eu ainda brinco com ele assim, ele chama Paulo, fala, seu Paulo, nós comemos o lanche e a gordura que sobra no fundo do saquinho a gente toma para economizar no refrigerante. Ele fala, vocês são loucos. Mas brincando, né? Porque a gente sabe que é uma coisa gordurosa, uma coisa não saudável, mas mesmo assim nós gostamos de nos deliciar com esses conceitos. Então convido você a pedir um lanche hoje e se deliciar nesse banquete, já que isso não vai mudar muito a nossa qualidade de vida, né? Mas tudo bem, nós sabemos que uma boa parte da população se alimenta de forma ideal, de forma adequada, mantém seus exercícios ativos. Exercício é uma outra coisa que pega muito nessa qualidade de vida, até porque nós não praticamos exercício. Pense no exercício que você fez na última semana, mesmo estando de quarentena. Nós sabemos que existem vários conceitos aí, várias pessoas mostrando como fazer exercício em casa, e qual nós estamos fazendo? Nenhum. Até porque a gente não se preocupa com isso. Quando eu estiver doente, eu vou me preocupar com isso. Agora, eu não preciso de me preocupar, tá? E o outro conceito é a densidade demográfica ou população relativa, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Nós sabemos que o Brasil é um país com grande extensão territorial, o mundo é um lugar com grande extensão territorial e nós precisamos aí de ter pessoas em todos os lugares. Mas nós sabemos que tem lugares com muita seca, lugares com muita água, lugares com muito frio, lugares muito quentes. Com isso, a população se concentra em alguns lugares somente, em algumas cidades, em alguns países. Mas mesmo nesses lugares, existem ainda os vazios demográficos, onde tem pouquíssimas pessoas, tá? Com isso, esses lugares deveriam ser cultivados para manter aquela população, mas é o que não acontece, tá? Então, olha para vocês verem como acontece a taxa do crescimento populacional. Olha na segunda tabela, não no gráfico, mas na tabela, tá? Como que Itália, Japão, França, Estados Unidos e a Oceania, ou a Nova Zelândia, tem aí um percentual de crescimento baixo em nossa atualidade. Por que esse percentual é baixo? Porque na nossa atualidade, as mulheres ou as famílias, né, o casal, estão buscando primeiro o mercado de trabalho, o emprego, para depois pensar em ter filhos, como a gente já conversou isso também em alguns momentos em sala de aula, tá? Vamos sempre buscar aquilo que a nossa satisfação, principalmente muitas vezes econômica. Eu quero ter uma casa grande, uma casa luxuosa, primeiro um carro. Quando eu tiver um emprego estável, aí eu vou construir minha família. E são esses os conceitos que vão fazer com que esse atraso aconteça aí na formação. E o número de populacional, o número de filhos também vem caindo. O contingente populacional reduza o seu valor, tá? Então aí nós vamos ter aí uma redução gigantesca, né, dos anos. Olhem para vocês verem, de 55, a taxa de fecundidade chegava a quase 5 e hoje nós temos aí uma taxa de fecundidade de 2,5, tá? Ou isso aí em 2015. Imagina na nossa atualidade, isso deve ser um pouco menor ou estar comparado a isso aí. Tudo bem? Então olha como que a população mundial tende a ter aí uma certa redução. Mas claro, você fala assim, mas professor, para 2100 a população estima que nós vamos estar em quase 11 bilhões de pessoas.
Certíssimo. Mesmo que nós tenhamos poucos filhos, nós já somos um grande contingente, tá? Então esse é o conceito de estarmos nesse planeta com essa estrutura de ter menos filhos, mas já com uma população gigantesca, tá? Estes então são as fases da população, tá? Olha para vocês verem como vai acontecer. Quando a gente vai ter uma explosão demográfica? Quando essa taxa apresentar um crescimento maior que 3%, tá? Ou um número maior de 3. E isso hoje vai ser muito raro de acontecer. Tudo bem assim? Então esse é o nosso conceito simples e básico sobre população mundial. Nós vamos ter então alguns países que nós vamos chamar de país populoso, país densamente povoado, tá? Aquele superpovoado é, por exemplo, China, Índia, né? Que você tem muitas pessoas por metros quadrados ou por quilômetros quadrados, e aquele densamente povoado são aqueles onde as pessoas estão em menor número por metros quadrados ou por quilômetros quadrados. Tudo bem assim? Abraço em todos vocês, fica aí a população mundial.